Bem, bom dia pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Potiguara, professor de ciências da Escola da Vila, da Escola Ricardo Junco Neto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fungos, para vocês fazerem a atividade do dia 4 da rotina 5. Então vamos lá. Eu vou ler o texto junto com vocês e eu vou colocar algumas imagens, né? Ou vou colocar um vídeo para ilustrar e a gente vai comentando também, tá bom? Vamos lá então. Os fungos são seres vivos que podem ser microscópicos ou não, né? Quando não é microscópico, é macroscópico, né? É aqueles que a gente consegue ver a olho nu, sem precisar de um microscópio. Então, assim, o exemplo dos cogumelos que a gente vê aqui abaixo, ó, são todos fungos macroscópicos. Como todos os seres vivos, os fungos eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então os fungos eles têm também um ciclo de vida, né? Eles vivem em locais úmidos e podem ser encontrados no solo, no ar, dentro dos seres vivos, nos alimentos e nas paredes e muros mofados. Então a gente vê aqui então uma diversidade de fungos macroscópicos, né? E aqui ao lado o queijo gorgonzola, que é o tipo de queijo que tem um sabor característico devido à presença de um tipo de fungo, tá? Que a gente vê até ele aqui meio esverdeado, né? Então vamos lá. Vocês sabiam que os fungos ajudam no crescimento de pães e bolos, agindo como fermento, fazem parte da fabricação de remédios, contribuem no processo de fabricação de bebidas, ajudam na decomposição de restos e de plantas e animais? O que seria isso? Então aqui nesse trecho do texto destacam algumas características de fungos, algumas utilidades, né, dos fungos para o ser humano. Então na fabricação de alimento, né, na indústria de panificação, produção de remédio, um muito conhecido é a penicilina, que é um tipo de antibiótico, fabricação de bebidas por conta do processo de fermentação, então fabricação de vinho, de cerveja, né? E aqui vai falar um pouquinho também da decomposição. Enquanto eu leio essa parte, eu vou colocar um vídeo aqui ao lado para vocês verem, né, esse processo de decomposição. Um vídeo que foi acelerado com o processo de decomposição aí de um morango. Então vamos lá. Fungos e bactérias são muito importantes como decompositores, reciclando a matéria orgânica na natureza. Para entender esse processo, vamos pensar. Quando uma fruta amadurece e cai no solo, se nenhum ser vivo comê-la, o que acontecerá então, né? O que acontece então? Essa fruta começa a apodrecer. Esse apodrecimento é resultado da ação dos seres decompositores, que irão quebrar a fruta em partes minúsculas, né? Em partículas, onde uma parte será comida por esses seres. Para se alimentar, eles liberam líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. E a outra parte voltará ao solo em forma de nutrientes, e mais tarde esses nutrientes serão aproveitados pelas plantas. Tá? Então aqui fala um pouquinho desse processo de decomposição, que é um processo de quebra, né, desses restos de matéria viva, né? Eles vão sendo quebrados em partículas menores, né? Uma parte vai ser utilizada na alimentação dos próprios fungos e a outra parte vai ser liberada na forma de nutrientes, né? Depois vai poder ser aproveitado pelas plantas. Então vamos lá, mudando aqui de página, a gente chega então nos fungos que são prejudiciais à saúde. Então uma parte dos fungos não são benéficos, como aqueles que a gente viu anteriormente, mas causam doenças, né? Aproximadamente 100 espécies de fungos causam infecções nos seres humanos. Chamamos essas infecções de micose. Então quando a gente ouve a palavra micose, quer dizer uma doença, né, um problema causado por fungos.
As frieiras, também conhecidas como pé de atleta, aparecem em regiões úmidas do corpo, como virilha e entre os dedos dos pés e das mãos. Geralmente se apresentam como fissuras, descamação e feridas localizadas entre os dedos, provocando muita coceira. O pé de atleta é um tipo de micose que acomete os pés. Então aqui a gente vê nesse pé ao lado, né, algumas marcas características da micose. Nossas unhas também estão bem suscetíveis a essas infecções por fungos. Conhecidas como unheiros, essas micoses se apresentam como manchas brancas ou até deformações nas unhas. Geralmente, quando acometida por essa micose, a região ao redor da unha fica dolorida, inchada, avermelhada e inflamada. Em alguns casos, a unha pode começar a crescer deformada. Existe um tipo de micose que conhecemos como pano branco, que forma manchas claras na pele, principalmente na região do tronco, rosto, pescoço e braços. Então aí vocês veem ao lado que eu coloquei algumas imagens, né, desse tipo de micose. A candidíase também é um tipo de micose que causa muita coceira e vermelhidão na área afetada, geralmente a virilha. O sapinho, que ocorre nas mucosas de crianças e bebês, também é causado por fungos e se caracteriza por apresentar vários pontinhos brancos na mucosa. Há um tipo de fungo que ataca os órgãos internos dos seres humanos, principalmente os pulmões, causando a chamada histoplasmose. Então, histoplasmose é um tipo de doença causada por fungos, né? No caso dessa infecção, os esporos do fungo são aspirados junto com o ar, né? Então a gente inspira o ar e inspira junto esses esporos dos fungos, causando a formação de novos fungos, né? O esporo é uma estrutura que o fungo usa para se reproduzir. Para se contrair a histoplasmose, é preciso que se tenha contato com dejetos contaminados de morcegos ou aves. Então é preciso ficar muito atento, né? Eventualmente, assim, se você entrar em contato, tem algum cômodo, enfim, que você vai entrar, às vezes um quartinho de ferramenta, né, na casa, em que o morcego foi e defecou, a ave defecou, pode causar esse problema. Pessoal, eu acho que é isso, então essa é uma explicação, né? Eu li com vocês o texto e agora vocês estão preparados para responderem essas 6 questões, né? Se tiver alguma dúvida é só voltar no texto, tá bom? Um abraço a todos e bom trabalho!